Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Sou novo por aqui e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na comunidade das nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à comunidade das nações.
Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais. Boa noite, mulheres. Boa noite para quem está em casa. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei se você veio de última hora, se uma amiga te convidou. O que eu sei é que esse dia já estava na agenda dos céus. Amém? O Senhor, nosso Pai, está na casa. Ele está aqui. E Ele quer falar com você. Ele você sabe, nos evangelhos a gente vê muito Jesus se auto-intitulando o grande eu sou, né? As pessoas chamando Ele de Ele é. Ele é. Ele é o que você precisa. Você precisa de cura nessa noite? Você precisa de provisão? O que você precisa? Ele é o que você precisa. Amém? Ele é o Deus da promessa. E hoje Ele te chama. Seja forte e corajosa. Amém? Pode se colocar de pé. Quem ainda não se colocou de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Quem está em casa, se quiser fechar os olhos e também se colocar de pé. Senhor, nós te entregamos este culto, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, faça a tua vontade, o teu espírito seja livre neste lugar, Senhor. Ó Pai, leva os pensamentos dessas mulheres cativos a ti. Leva as emoções, Senhor, se há angústia, dor, sofrimento, Pai, em nome de Jesus, leva, Senhor, cativos a ti e traga paz, que elas possam se conectar com o teu espírito, que elas possam estar sensíveis a tua voz. Pai, em nome de Jesus, envolve elas com o teu amor. Continue nessa atmosfera, continue adorando. Senhor, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós te louvamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cantes na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Louve, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Nós te louvamos, Senhor, aqui. Grande, cante de todo o seu coração nessa noite a Ele. Deixa Ele ouvir a canção que há em seu coração. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o nosso Deus.
ajuda contra o inimigo. Nós cremos, Deus, por isso diante dele nos prostramos. Erga suas mãos e louve. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Somente tu és Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Seja louvado, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em, pois só tu és, o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra, a glória, a força e o poder e o louvor nós rendemos ao Rei Jesus, oh Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o nosso louvor ao Rei Jesus. Intensifique a sua adoração. A honra, a glória, a força e o poder ao nosso Senhor e o louvor ao Rei Nós cantamos, Senhor, essa noite a tua grandeza aqui. E o louvor ao Rei Jesus. Boa noite, modeladas. Que vocês possam ser livres aqui na adoração. Deixar que o Espírito Santo flua no coração de cada uma de vocês. E que haja liberdade do Espírito aqui para fazer e falar aquilo que Ele quer falar nesta noite com vocês. Amém? Vamos juntas. Nós te louvamos, Senhor. Recebe, Jesus, a nossa adoração aqui, ó Pai.
não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Cante. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim, Deus, o fogo não me queima. Vamos! Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Tu estás, Senhor. Nós estamos. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinha. Tu estás, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, no que o Senhor diz. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento não vão, não. A tempestade não vai. A tempestade e o vento não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, nós cremos, Senhor, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti nós cremos, Senhor. Não temer porque faça essa declaração. Guardado, oh Deus, seu nome, Ele é. Haja e venha o que vier,
irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos, Senhor. Nós cremos em ti. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, de braços abertos para te receber. Eis-nos aqui, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que possamos nos esvaziar, para que a Tua presença nos preencha. Preencha os nossos vazios, Senhor. Seja tudo em nós. Seja tudo em nós, Espírito Santo de Deus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos, oh Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Pega suas mãos e cante isso a Ele. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Vamos! E nada irá
nós reconhecemos aqui, ó Pai, a tua grandeza. Como um trovão impetuoso, que vem ao céu, nós proclamamos que Ele é. Tu és Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso é. Que vem ao céu, nós proclamamos grandioso és. Obrigado, Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, ele não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Vocês creem? Vamos! Aquele que acalma o vento, aquele que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mães e filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem. Faz.
tudo aquilo que Ele tem feito por você. Assim como Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos e profetizou sobre ele. Interceda agora, profetize agora sobre tudo aquilo que está seco na sua vida, por todas as áreas da sua vida que você precisa que Deus ressuscite, pela sua vida profissional, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua saúde. O Senhor está entregando nas tuas mãos uma espada desembainhada, para que você possa avançar, para que você conquiste aos pés enxutos aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para a sua casa, aquilo que Ele já determinou na sua vida, aquele que Ele já entregou nas suas mãos. Ele me mostra que tem mulheres aqui que são intercessoras, que são ajudadoras, que ajudam a carregar uma arca. E essa arca é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa Deus, a presença de Deus. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos pés, aonde você começar a falar, aonde você começar a profetizar, então interceda, então ore. É noite de interceder pelos seus, é noite de se aliançar ao Senhor, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que é maravilhoso, que é grande, que faz, que era ontem, que é hoje e há de ser, aquele que já fez muito mais por você do que qualquer um, aquele que te trouxe nesse lugar, porque Ele quer que você conquiste. E daqui 7 dias você vai voltar aqui e vai falar: eu conquistei, eu coloquei os meus pés na terra que o Senhor me entregou, e hoje eu estou aqui para agradecer, para falar: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Cante a Ele nessa hora, cante a Ele que Ele é aquele que te dá o escape, que te dá o livramento. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Te adoramos nessa noite. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Minhas irmãs, vamos continuar nessa mesma atmosfera de adoração. Vocês podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas amadas, eu gostaria de ler com vocês agora Isaías 43, 18 e 19, que diz o seguinte: o Senhor nos faz um convite, uma promessa nesse versículo. Começa assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos presas ao que vivemos lá atrás, com medo do amanhã. Mas o nosso Deus é um Deus de novidades. O deserto e a terra seca não são o fim da sua história. São apenas o cenário onde Ele vai manifestar um milagre que você nunca viu antes. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Isso é real, minhas irmãs. Eu estou vivendo isso na minha casa.
Estou vendo isso acontecer na minha família e na minha vida. Eu sempre soube que Deus cuidava de nós, mas nos últimos tempos, nós estamos experimentando um nível mais profundo dessa coisa nova que a palavra do Senhor nos fala. Houve um momento na nossa história, na nossa casa, que as contas apertaram. A minha filha passou no vestibular de medicina, ela é um custo alto, vocês sabem disso, uma faculdade particular, um investimento altíssimo. Então, humanamente, o cenário era de escassez, o cenário era de restrição. Chegamos a pensar, pronto, agora não teremos mais recursos para mais nada. As viagens em família vão diminuir e tudo que vocês podem imaginar a gente pensou. Mas o nosso Deus move o impossível, amém? Então, em vez de escassez, Deus abriu no trabalho, as portas se escancararam. Tanto meu esposo quanto eu fomos promovidos. E eu, para minha surpresa, eu estava em teletrabalho, escondidinha lá no meu cantinho, em home office. E assim, vocês sabem, quem não é visto não é lembrado. Mas comigo foi diferente. O Senhor fez com que os homens se lembrassem de mim. E eu recebi um telefonema na minha casa, me convidando para assumir uma posição de liderança lá na empresa que eu trabalho. Glória a Deus por isso. Mas não acabou por aí, minhas irmãs. Ano passado, a gente tem um apartamento financiado e eu tinha um saldo de FGTS retido, porque devido ao valor do imóvel, a gente não podia usar esse recurso do FGTS. E isso vinha se perdurando já há alguns anos, que faz alguns anos que a gente mora lá. E aí, o que acontece? Ano passado, o governo federal teve uma alteração do decreto do FGTS. E aí nós pudemos usar esse recurso para pagar o valor do imóvel, certo? E aí, para honra e glória do Senhor, o apartamento hoje está praticamente quitado. Tem um resíduo pequeno ainda para ser quitado, mas já está dentro do nosso planejamento para quitá-lo. E para honra e glória do Senhor, Deus é o Deus que altera decretos. E eu ouvi isso aqui agorinha, quem estava no discipulado ali ouviu também. E o Senhor, Ele altera decretos. Então, minhas irmãs, enquanto as obreiras estão andando aí, elas vão distribuir os envelopes, elas estão com a maquininha. Preparem seu coração, perguntem ao Senhor o que o Senhor quer que vocês contribuam hoje, né? Então, gente, diante de um Deus tão fiel, que abre rios no deserto, qual deve ser nossa resposta? A nossa resposta não pode ser de medo ou de retenção. A nossa resposta precisa ser de gratidão, generosidade e entrega. Por isso eu convido vocês, minhas irmãs, a semearem hoje no altar do Senhor. Contribuam com seus dízimos e ofertas. Quando entregamos nossos dízimos e ofertas, não estamos apenas cumprindo uma missão, uma obrigação. Estamos dizendo, Deus, o Senhor mudou e muda decretos, amém? O Senhor me levará a lugares que eu não tenho recursos para ir, amém? Quem recebe? O Senhor fez e fará com que as pessoas lembrem de mim, amém? Amém. O Senhor já abriu caminhos no deserto e continuará abrindo. Eu confio que os meus sonhos, minhas finanças, não dependem da economia deste mundo, mas da provisão e fidelidade de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então vamos, podem levantar, minhas irmãs, aqui. Quem for contribuir pode trazer sua oferta, seu dízimo à frente. Sintam-se à vontade, aqui é a casa do nosso papai. Amém. Aleluia. O dinheiro que volta para o altar em forma de dízimo é só uma semente perto do que Deus já movimentou na sua vida, minha irmã. É a promoção que você não esperava. É o decreto que muda a seu favor. É o milagre no orçamento. É a faculdade dos seus filhos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Te amo, Deus. Aleluia. Tua graça nunca falha. Senhor,
Senhor, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, entregando os nossos dízimos e ofertas. Senhor, faz de novo na vida das minhas irmãs. Libera da tua bênção, libera da tua provisão, Senhor, sobre elas. Abençoe e guarda cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, amém. De Deus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, Ele é. És fiel em todo tempo, tu és Senhor, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Boa noite, mulheres. Sejam todas muito bem-vindas nesse lugar. Deus abençoe vocês. Eu quero começar aqui dando alguns recados. Toda segunda-feira nós temos Modeladas Day aqui às 20 horas. Semana que vem nós estaremos aqui com a pastora Jéssica, que é maravilhosa, vocês não podem perder. Até porque é a última semana, né, da nossa campanha. Semana que vem, então venham para a gente poder estar aqui juntas na nossa última campanha. Amém? Dia 29/6 também nós estaremos aqui, Modeladas Day, com a Bispa de Carvalho. É imperdível, será fantástico estarmos aqui com a Bispa. Amém? E em setembro, do dia 3 ao dia 5, Modeladas Oficial, governadas pela presença. Esse é necessário você fazer a sua inscrição. Amém? Então, se você não fez ainda, vai lá no modeladas.com e faça a sua inscrição. Eu quero divulgar aqui um livro de um homem que é muito inteligente, que eu acho ele, assim, fantástico, escreve muito bem, fala muito bem. Olha, o meu marido, Felipe Ottoni. Nós estaremos, amém. Esse é o terceiro livro dele, tá? Coragem entre a promessa e a conquista. Nós estaremos ali no final com a Carla e a Rosa. A Rosa está aí? Acho que só a Carla, né? Rosa está aí, para poder passar o livro para vocês, vender o livro para vocês que quiserem. Amém? E esse aqui eu quero ofertar para a irmãzinha que está lá. É você mesma que levantou os braços, que está lá no final, nem esperou eu falar, tá vendo? Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Queridas, deixa eu perguntar algo para vocês. Nós temos aqui mulheres que oram. Eu vou falar de novo, porque agora eu fiquei bem preocupada, tá? Eu vou entender que vocês não me entenderam, eu vou perguntar de novo. Temos aqui mulheres que oram? Amém, glória a Deus. Porque hoje nós vamos falar sobre mulheres de oração, mulheres que guerreiam em oração e que transformam toda uma atmosfera espiritual. Amém? Como eu falei, semana que vem, nós estamos aí na nossa última semana de campanha, até que se cumpra. Então, hoje nós estamos aqui até que
nós nos levantamos como intercessoras, amém? Porque intercessoras são aquelas que mudam ambientes espirituais, são aquelas que chamam à existência aquilo que não existe ainda, como se já existisse. Então, nós somos essas mulheres, amém? Essas mulheres que se levantam em intercessão. Amém, queridas? E antes da gente falar, de eu ler aqui o texto com vocês, eu queria falar sobre 3 mulheres específicas que vieram muito ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. A primeira delas é Ana. Ana, ela foi uma intercessora persistente. Vocês conhecem a história de Ana? Quem não conhece, está lá no livro de 1 Samuel. Ana, ela queria ter um filho, ela tinha um sonho de ter um filho. E ela vivia ali sendo afrontada pela sua rival Penina, que já tinha filhos, e Ana não. Mas Ana, ela não ia lá brigar com Penina. Ana ia para o altar. Ana ia se dobrar diante do Senhor. Ela ia clamar diante do Senhor. E a Bíblia fala que a intercessão de Ana, ela era tão forte, ela era tão intencional, ela era tão persistente, que teve um momento que o próprio sacerdote, lá no tabernáculo, achou que ela estava embriagada, porque ela estava lá de joelhos, chorando, né, prostrada diante do Senhor. Queridas, e nós precisamos ser persistentes naquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós precisamos ter convicção daquilo que o Senhor colocou no nosso coração e não abrir mão. Eu me lembro que quando eu decidi, que eu falei, eu quero casar, porque teve um tempo na minha vida que eu falei, eu não quero casar. Aí depois Deus mudou tudo e eu falei, agora eu quero casar. E aí eu comecei a orar por um casamento. E eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela falou assim, você fala demais de casamento, você fala só sobre casamento, você só ora sobre casamento. Eu falei, e eu só vou orar até o dia que eu casar. No dia que eu casar, eu paro de orar para casar. E eu orava constantemente. Por quê? Porque Deus tinha colocado no meu coração. Era algo que eu tinha convicção que o Senhor tinha colocado no meu coração. Então, Ana, ela tinha um sonho, e ela colocava o sonho dela na presença do Senhor. E hoje eu quero animar você, a você não abrir mão dos seus sonhos, a você não engavetar os seus sonhos. Tem sonhos que Deus nos deu, que às vezes tem aí meses e anos, e a gente guardou, e a gente engavetou aqueles sonhos, porque talvez a gente começou a achar que Deus não ia fazer mais aquilo. Mas o Senhor hoje está despertando corações nesse lugar, para que vocês possam viver os sonhos que Deus colocou no seu coração. Querida, não abra mão daquilo que Deus plantou no seu coração. Amém? Amém. A outra mulher que chamou muita atenção, a minha atenção, foi a rainha Esté. Esté, ela foi uma intercessora estratégica. Esté foi colocada lá no palácio junto com outras mulheres para se prepararem durante um tempo, para que uma delas fosse escolhida para ser a nova rainha lá no lugar de Vasti. Está lá no livro de Esté, e o que eu estou falando está mais especificamente no capítulo 4 do livro de Esté. E Esté estava lá se preparando. Um dia Mardoqueu foi lá, conseguiu falar com Esté, e Mardoqueu falou para ela o seguinte, estou falando com as minhas palavras, tá? Mardoqueu falou com ela o seguinte, Esté, você tem uma missão aqui. O nosso povo corre risco de morte. Existe um decreto, um inimigo lançou um decreto de morte contra o nosso povo. E Deus te colocou aqui, fia, não é para você ficar tomando banhozinho de leite de cabra. Existe uma missão para a sua vida. E Esté, eu penso que ela, no momento, no começo, ela ficou ali, né, meio receosa. Mas Esté se levantou. Esté se levantou e Esté se posicionou. E Esté foi estratégica por quê? Porque ela colocou todo mundo de jejum. Ela falou para Mardoqueu, então põe todo mundo para jejuar e orar por 3 dias, que eu também vou colocar as minhas servas e os meus servos aqui no palácio, para que a gente possa orar e jejuar. E depois do 3º dia eu vou diante do rei. E ela fala, se eu perecer, pereci. O que ela quer dizer com isso? O mais importante é cumprir a missão para a qual o Senhor me chamou. Não importa se eu corra um risco de morte. Querida, deixa eu te falar uma coisa. O lugar que você está, a sua casa, o seu trabalho, não é só um passeio. Você não está lá somente por conta dos seus estudos, por conta daquilo que você se preparou. Você está lá porque Deus tem uma missão para você naquele lugar. E no momento em que você se levantar e que você se posicionar como uma intercessora naquele lugar,
todos os inimigos irão morrer, porque o inimigo do povo daquela época morreu. O povo foi salvo e o inimigo morreu. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não levantou um exército. Deus não levantou um exército naquele lugar. Deus levantou uma mulher. Ele precisa apenas de uma pessoa para poder se levantar e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui para cumprir aquilo que o Senhor quer que eu cumpra. E eu quero saber, existem mulheres aqui nessa noite que podem se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Nós somos essas mulheres, querida. Nós somos essas mulheres que não vão abrir mão do chamado para o qual o Senhor nos designou. Amém? A terceira mulher que veio ao meu entendimento foi a mulher cananeia. Essa mulher, ela foi a intercessora da família. Ela intercedeu pela sua filha. A história dela está lá no Novo Testamento, e a gente precisa deixar claro que ela não fazia parte do povo judeu, ela era gentia. E ela dá uma lição de fé, ela dá uma lição de intercessão, ela dá uma lição de persistência na história dela. Amém? E aí eu quero ler aqui agora com vocês, porque é sobre ela, sobre a mulher cananeia, que nós vamos discorrer aqui a nossa história. E eu quero ler com vocês, se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. Amém? Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aproximando-se, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu e lhe disse: ó mulher, grande é a sua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém? Queridas, nesse texto, vale a gente ressaltar que Jesus, ele estava num território cananeu, ele estava ali entre as cidades de Tiro, de Sidom, e que era uma terra que ela era considerada um sinônimo de paganismo. Aquele lugar ali, ele era mal afamado. Teve um autor, um escritor, Adolf Paul, que ele chegou a escrever que a rainha Jezabel, ela vinha daquela linhagem, ela vinha daquela região. Um outro escritor, o John Henry, ele fala que os judeus, eles consideravam o povo cananeu como cães impuros. Então, historicamente, tinha ali, eles eram inimigos. O povo cananeu, historicamente, era inimigo tanto cultural quanto religioso do povo judeu. Mas vocês sabiam, existia uma promessa, existia uma palavra profética sobre essa terra de Tiro e Sidom? Está lá em Salmos 87, versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês. Salmo 87, versículo 4. Fala o seguinte: entre os que me reconhecem, incluirei o Egito, a Babilônia, além da Filístia, incluirei Tiro e também a Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Essa profecia, gente, ela começou a se cumprir quando as pessoas daquela região, de Tiro, de Sidom, eles começaram a sair da região deles e eles foram para a Galileia, porque eles queriam ouvir Jesus, eles queriam aprender os ensinamentos de Jesus e eles queriam ser curados e libertos também por Jesus. Lá em Lucas 6, do versículo 17 ao 19, diz o seguinte: e descendo eles, parou no lugar plano, onde se encontravam muitos dos seus discípulos e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo
e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados, os de espírito imundo, eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então você vê que antes, esse povo, eles iam para encontrar Jesus. Agora, Jesus, ele vai até eles. Jesus atravessa um território e ele entra nesse território gentio, de Tiro e de Sidom. Aqui Jesus está mostrando que o evangelho era para todos. Que você pertencer a Deus não era uma questão de onde você morava, não era uma questão da língua que você falava, não era uma questão de social, quem tinha mais, quem tinha menos, racial. Não era nada disso. Pertencer a Deus significava você se aproximar, você crer em Jesus e você ter um novo nascimento. Eu não sei se aquela mulher, se ela sabia dessa profecia, se ela conhecia essa palavra profética que estava lá no livro de Salmos. Mas aquela mulher, ela enfrentou todas aquelas situações, todos aqueles preconceitos, todos aqueles protocolos, ela enfrentou tudo aquilo. A Bíblia fala, nós lemos aqui, ela enfrentou a resistência dos discípulos para ela poder chegar diante de Jesus. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. Ela enfrentou uma palavra dura de Jesus. Por quê? Porque ela precisava de algo urgente. Ela enfrentou tudo aquilo, gente, porque o amor de uma mãe, quando a filha dela estava horrivelmente endemoniada. O amor de uma mãe, ele passa por cima de qualquer tipo de situação para ajudar os seus filhos. Por isso aquela mulher enfrentou todas aquelas coisas. Ela tinha uma necessidade urgente. E ela chega ali, creio eu, porque a Bíblia fala que ela, quando ouve falar que Jesus estava ali, ela se lança aos pés de Jesus. Então ela chega ali abatida, ela chega ali cansada, né? E ela chega diante de Jesus e ela se lança e ela começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, me socorre. Então aquela mulher, ela entrega o coração dela naquele momento em que ela se encontra com Jesus. E eu não sei como que você chegou aqui, se você chegou aqui cansada, se você chegou aqui desanimada, se você chegou aqui com alguma causa urgente para ser resolvida, com algum problema com seus filhos, com algum problema com seu marido, com algum problema no seu trabalho. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o mesmo Jesus que aquela mulher se encontrou, Ele está aqui nessa noite. E que se nós nos aproximarmos dEle, preste atenção, se nós nos aproximarmos dEle assim como ela se aproximou, e se nós nos lançarmos aos pés dEle nessa noite, nós sairemos daqui como ela saiu daquele lugar. A Bíblia fala que ela saiu de lá vitoriosa. E você pode sair daqui também vitoriosa. Amém, querida? Você pode aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Gente, a intercessão dessa mulher foi muito eficaz. O primeiro ponto que eu vejo que a intercessão dela foi uma intercessão muito eficaz é porque ela teve discernimento. Ela discerniu o problema que a sua filha tinha. Ela entendeu a origem do problema que a filha dela tinha. Ela viu que era algo espiritual. E deixa eu te falar uma coisa: coisas espirituais não se resolvem de forma natural. Nós precisamos entender a origem dos problemas que nós estamos vivendo. E se você ainda não entende a origem do problema que você está vivendo, eu quero liberar uma palavra de clareza espiritual sobre a sua vida nessa noite. Eu quero pedir para Deus que, em nome de Jesus, Ele abra os seus olhos espirituais nessa noite. E que você, que todas nós, possamos entender a origem dos problemas que nós estamos vivendo. Porque quando você discerne o seu problema, você busca ajuda no lugar certo. Você se lembra daquela mulher de Marcos 12? Aquela mulher, de Marcos 5, que é a mulher do fluxo de sangue, que ela padeceu por 12 anos com o fluxo de sangue. Você se lembra da história dela? A Bíblia fala que por 12 anos, ela procurou todo tipo de ajuda, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha e nada resolveu. Quando ela soube que Jesus estava naquela região, assim como a mulher cananeia, ela se humilhou,
Ela foi no meio da multidão, ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou o preconceito. E ela foi e tocou na orla de Jesus. Querida, bastou um momento com Jesus e ela foi curada. 12 anos sofrendo. 12 anos gastando tudo que ela tinha. 12 anos buscando ajuda em todos os lugares. Ela não teve o discernimento naqueles 12 anos. A mulher cananeia teve e buscou ajuda no lugar que deveria. E quando a mulher do fluxo de sangue teve um momento com Jesus, ela foi curada. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa hoje, independente do problema que você está enfrentando, é um momento com Jesus. Hoje é a oportunidade, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Porque Deus não te trouxe aqui simplesmente para você passar um tempo. Ele te trouxe aqui porque hoje já estava anotado na agenda dele que você estaria neste lugar e que você vai se aproximar dele, se lançar aos pés dele e você vai ser curada, porque essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de transformação, essa é uma noite de restauração. Hoje eu estava lá em casa, lendo essa palavra e perguntando, Deus, por que eu estou sentindo que eu não vou conseguir falar essa palavra inteira do que eu preparei? Porque o Senhor tem algo novo, querida. O Senhor trouxe você aqui. Não foi por causa da sua amiga, não foi por nada, a não ser pelo motivo de que você precisa de um momento hoje com Ele. E Ele está aqui. Ele está aqui por mim e Ele está aqui por você. Amém, queridas? Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Efésios 6,12 nos fala, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Para de lutar na carne, contra aquilo que você precisa lutar de joelhos. Contra aquilo que você precisa lutar orando, contra aquilo que você precisa lutar jejuando. Esté orou, Esté jejuou, Ana orou, a mulher cananeia intercedeu. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos levantar como as intercessoras desse tempo, como as intercessoras dessa geração e clamar a Deus fortemente pela nossa casa e pela nossa família. Amém? Repita comigo, coisas naturais não resolvem questões espirituais. Amém. Queridas, o outro ponto que eu vejo daquela mulher, ela não se cansou de clamar. Aquela mulher, ela vai até Jesus, aquele que faz milagres. E ela fala, ela clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Senhor, me socorre. Ela clama pela filha dela. Ela clama por misericórdia. Ela intercede por uma pessoa que não tinha condição nenhuma de interceder. Ela fala, Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela menina não podia sair dali, aquela menina não tinha condição de chegar até Jesus. E a mãe dela vai. Eu aprendi que a necessidade nos faz orar por nós e o amor nos faz interceder pelas vidas das pessoas. Eu vim para Brasília, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, eu sou de Minas, de uma cidade pequenininha, e eu me lembro muito bem que nos dias, nas semanas da gente mudar para Brasília, a cidade era pequena, então a gente não tinha o hábito naquela época de ver os jovens bêbados na rua, drogados. Então, quando apareceu um rapaz dessa forma lá, chamou a atenção de todo mundo. E ele era conhecido do meu primo. E o meu primo me falou, Su, ele está nas drogas, ele está bebendo, e ele tinha mais ou menos a nossa idade. Mas eu não conheci, vim embora para Brasília, e todos os dias que eu ia orar, o Espírito Santo me incomodava para eu orar por aquele rapaz. E eu nem ao menos sabia o nome dele, mas eu orava por ele. Todas as vezes que eu ia orar, eu orava por ele. Passou-se um ano, eu voltei lá em Minas para visitar a minha família. E quando eu cheguei na igreja que eu frequentava, eu vi esse rapaz lá na igreja. Ele estava lá com a Bíblia debaixo do braço, adorando ao Senhor. E o meu primo falou, não, ele veio um dia na igreja e ele aceitou Jesus, se converteu, se tratou, saiu das drogas, saiu das bebidas e hoje ele está aqui servindo ao Senhor. Lógico, não foi só a minha oração, teve a mãe, teve os amigos, a família dele orando por ele. Mas o Espírito Santo me falou algo. O Espírito Santo me disse, oração não tem barreiras.
Oração não tem barreiras. Você pode orar por alguém que está do seu lado, como você pode orar por alguém que está lá do outro lado do mundo. E todas as vezes que você não conseguir falar de Jesus para alguém, não se canse de falar desse alguém para Jesus. Vai ter pessoas que a gente não vai ter acesso ao coração dela, que ela está ali do nosso lado, e a gente não tem acesso ao coração para falar do amor de Jesus. Mas a gente pode falar do nome daquela pessoa para Jesus. A gente pode orar pelas pessoas. Então, não vamos nos cansar de orar pelas pessoas, não vamos nos cansar de falar de Deus para as pessoas. O clamor daquela mãe mudou a realidade da sua filha. O seu clamor, ele vai mudar a realidade da vida da sua família. O seu clamor vai mudar a realidade do seu trabalho. O seu clamor vai mudar a realidade da nossa terra. Sabe por quê? Porque aonde há um intercessor, há esperança. Aonde você estiver, haverá esperança. Haverá esperança de restauração, haverá esperança de cura, haverá esperança de transformação. Não ache que você não é capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Não ache que você não é capaz de fazer aquilo que Deus te chamou. Se Ele te colocou naquele palácio, é porque você é a pessoa escolhida por Ele. Esté chegou diante do rei sem ser chamada e corria risco de morte. E o rei estendeu o cetro de favor sobre a vida dela. E ela prevaleceu, ela e o povo dela. Assim vai ser com a vida de vocês. Amém? Amém, queridas? O clamor daquela mãe foi um consenso de urgência. Ambrósio, um grande escritor, ele fala sobre Agostinho de Hipona. A mãe de Agostinho orou por ele 30 anos. 30 anos ela orou para que Agostinho se convertesse. E Ambrósio declarou o seguinte: um filho de tantas lágrimas jamais poderia padecer. Os seus filhos não vão padecer. Amém, queridas? Os seus filhos não vão perecer, porque Deus não te deu filhos para a calamidade, mas os seus filhos vão cumprir o propósito para o qual o Senhor os criou. Nunca canse de interceder por eles. Eu não sei a situação deles, como aquele rapaz que estava no mundo das drogas, como tantos outros jovens hoje estão vivendo no mundo, com tantas desilusões, tão afastados do Senhor, e às vezes a gente olha e fala assim: será que existe solução para essa pessoa? Nunca diga que não é possível. Nunca diga que Deus não pode fazer, porque Ele é todo poderoso e não existe impossíveis para Ele. Não há nada perdido nas mãos do Senhor. Não há nada perdido nas mãos do nosso Pai. Amém, queridas? Amém. Eu vejo que aquela mulher, em toda a situação dela, em nenhum momento ela reclamou. Ela apenas clamou. Nós precisamos parar de dar crédito demais para os problemas que existem nas nossas vidas e começar a clamar mais para que esses problemas sejam desfeitos. Nós precisamos murmurar menos e clamar mais. Aquela mulher, ela não saiu reclamando. Não reclamou da comida, não reclamou da internet que caiu, não reclamou do trânsito que estava muito complicado para ela chegar até Jesus. Ela não reclamou de nada. Ela apenas se humilhou na presença do Senhor. É tempo da gente trocar a murmuração pelo clamor. Amém? Deus espera o seu clamor. Está lá em Isaías 42, versículo 22. Diz o seguinte: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presas, e ninguém há que os livre. São postos por despojos, e ninguém diz restitui. Gente, isso aqui é um cenário de dor. É um cenário de calamidade. É um cenário que o povo estava sofrendo. E Deus declara todas essas palavras, e Deus fala o seguinte: ninguém clama. Ninguém diz, Senhor, restitui. Querida, nós precisamos levantar as nossas mãos e falar: Senhor, restitua. Restitua o que foi perdido, restitua, Senhor, os sonhos, restitua os casamentos, restitua, Senhor amado, a nossa vida financeira, restitua o que foi perdido naquele tempo, restitua as minhas emoções. Nós precisamos abrir a nossa boca e clamar por restituição.
O Senhor espera o seu clamor, o Senhor espera que você se levante, o Senhor espera que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer, que você guerreie como Ele te ensinou a guerrear. Você é uma intercessora. Você é uma intercessora. Amém? Aplauda ao Senhor. Aquela mulher enfrentou algo que nós enfrentamos muitas vezes nas nossas orações. O silêncio de Deus. A Bíblia fala, ele, porém, não lhe respondeu nada. Quantas as vezes a gente ora e parece que Deus nem ouviu a nossa oração. Ali, ela não estava sendo rejeitada. Assim como nós não somos rejeitadas quando oramos. Quando Deus está em silêncio, Ele está permitindo que a nossa fé se desenvolva. Jesus estava ali olhando para aquela mulher e não falou nada com ela, porque Ele estava olhando e pensando até onde ela vai, eu quero ver até onde ela vai. E ela foi até o final, porque Ele se admirou da fé dela. Ele estava trabalhando no coração daquela mulher. Ele estava trabalhando ao favor dela, assim como Ele trabalha ao nosso favor. O silêncio de Deus não é porque Ele não nos ouve. O silêncio de Deus é porque Ele está preparando o caminho para que a gente possa caminhar por Ele. O Senhor está preparando o melhor para você. O Senhor está preparando um caminho largo para que você possa passar e trilhar aquele caminho. E a palavra diz que Ele vai tirar todos os animais ferozes daquele caminho, todos os leões, e você vai caminhar naquele lugar em paz. Você vai passar por aquele caminho em paz. Amém, queridas? Ele estava prestes a extrair daquela mulher uma das maiores confissões de fé da história bíblica. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus ali para ela, era para movimentá-la, assim como o Senhor nos movimenta quando Ele também está em silêncio. E Jesus, quando Ele fala, Ele diz para ela o seguinte: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Palavra dura, né? Para nós hoje é uma palavra dura ouvir isso. Jesus estava tratando o orgulho dela. Uma pessoa centrada em si teria olhado para ele, se vitimizado, praguejado e saído e deixado Jesus ali falando sozinho. Também não preciso desse milagre, também não quero mais isso. Teria batido o pé e teria ido embora. Mas ela não. Ela persistiu. Sabe o que ela fala? Ela diz para Jesus o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não discutiu a posição dela. Ela não tentou se justificar, ela não se vitimizou. Mas ela entendeu algo que muitas vezes a gente não entende. Ela disse, eu vou repetir, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Aquela mulher entendeu algo tão profundo, tão profundo. Ela entendeu que uma migalha caída da mesa do rei era o suficiente para destronar todo o império das trevas. Você entendeu o que eu falei? Aquela mulher entendeu que bastava uma migalha. Ela não era reconhecida como filha. Ela estava dizendo o seguinte: eu não preciso ser filha, não. Eu não preciso participar do banquete, não, Senhor, está tudo bem. Eu só preciso de uma migalhinha que caiu lá no chão. Porque aquela migalhinha que caiu do pão, que caiu no chão, ela é suficiente para acabar com o império das trevas, para que a minha filha seja livre. Você é filha. E quantas vezes a gente deixa de olhar para o banquete que está na mesa? Às vezes a gente não percebe nem a migalha que caiu no chão. Às vezes a gente não se atenta nem para a migalha. E a gente fica ali tão focada no problema, tão focada na dor, tão focada na necessidade, na escassez, no medo, no relacionamento que não deu certo, que a gente não olha nem para a migalha. E aí é a hora que o inimigo vem, no nosso pensamento: você é filha mesmo? Você é eleita mesmo? Você foi escolhida mesmo? Você tem certeza? Nem falar com você ele fala, nem te responder ele responde. É a hora que o inimigo tenta nos acusar e nos tirar da presença do Senhor. Aquela mulher entendeu algo que mudou a vida dela. Quando ela declara: Senhor, basta migalha. Jesus olha para ela e fala: filha, grande é a sua fé. Grande é a sua fé.
vai, que seja feito conforme você deseja. E a Bíblia fala que naquele instante, a filha dela foi curada. Existe uma mesa aqui para nós nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para que você participe do pão dos filhos, porque você é filha. Ele não tem migalhas para você, mas Ele quer que você hoje escolha vir aos pés dEle e participar dessa mesa. Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Continuar olhando para os problemas? Ou clamar pelo filho de Davi, para que Ele tenha compaixão de você? Qual vai ser a sua escolha hoje? Porque, querida, Jesus sempre está pronto para nos socorrer. Ele socorreu aquela mulher. Ele estava lá quando aquela mulher precisou. Aquela mulher permaneceu firme, determinada, disposta a mudar a realidade da filha dela. Esteja disposta a mudar a sua realidade nessa noite. Comprometa-se com o seu futuro. Comprometa com o seu futuro nessa noite. O discernimento dela chamou a atenção do mestre, a fé dela chamou a atenção do mestre, o clamor dela chamou a atenção do mestre, e você está aqui hoje para chamar a atenção do mestre, porque ele veio aqui por você, e ele trouxe você aqui por ele, porque ele está aqui, e onde Jesus está, existem todas as possibilidades, amém? Aquela mulher não perdeu tempo, e ela se lançou aos pés do mestre. Preste muita atenção, querida, eu vou finalizar. Aquela mulher, ela entendeu o que Jesus representava naquele lugar. E ela não era filha. Ela não fazia parte de uma linhagem de filiação. Aquela mulher, ela enfrentou todos aqueles preconceitos. Naquela época era pecado, era errado uma mulher até mesmo falar com um sacerdote, um mestre judeu em público. E ela fez isso. Ela não tinha nenhum privilégio, naquele lugar. O cenário dela era um enorme não para ela. Nada estava a favor dela naquele lugar, nem os discípulos que estavam ali com Jesus. Mas ela teve um posicionamento. Ela se levantou e ela se manteve como uma intercessora pela sua filha. Jesus, ele cruzou aquelas fronteiras de Tiro e Sidom. E eu penso que ele foi naquele lugar por conta dela. Porque a mulher do fluxo de sangue, ele parou por conta dela. Ele estava indo ressuscitar Lázaro e ele parou por conta daquela mulher que tocou nele. E eu creio que Jesus foi para aquela região por causa daquela mulher. E Jesus está aqui hoje por sua causa. Amém? Hoje é o dia, hoje é a noite, é o momento de nós nos posicionarmos diante do Rei. Eu quero te convidar para que você fique de pé. Eu quero te convidar nessa noite para que você possa interceder pela sua família, interceder pelos seus filhos, interceder pelo seu casamento, interceder pelo seu ministério, interceder pelos sonhos, como eu falei lá no início, que talvez você abriu mão daqueles sonhos. Talvez você olhou para você e não se achou capacitada. Se eu te falar algo, Deus, Ele capacita aqueles que Ele chama. Nós nunca vamos nos sentir preparados demais para fazer aquilo que Deus nos chamou. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil cumprir a missão para a qual Deus chamou? Não é fácil. E ninguém disse que seria. Mas é necessário. E é gratificante, porque através da sua vida, quantas e quantas vidas conhecerão Jesus? Quantas pessoas serão libertas através do seu clamor? Pessoas que estão perto de você, pessoas que estão longe de você. Pessoas que talvez a sua voz, seus pés não alcancem, suas mãos não alcancem. Mas o seu clamor, a sua oração, o seu coração vai alcançar aquelas vidas. E hoje o Senhor te chamou aqui para que você se posicione como uma intercessora. Para que você saia do seu lugar, para que você se lance aos pés de Jesus.
Eu penso que se aquela mulher cananeia tivesse aqui, ela já estaria aqui, ó, diante desse altar, ajoelhada na presença do Mestre. Porque não tem como a gente manter uma pose na presença do Senhor. E eu gostaria de te convidar para você vir aqui à frente nessa noite, para que juntas nós possamos orar, para que juntas nós possamos interceder. Venham aqui à frente, saia do seu lugar, se lance aos pés da cruz nessa noite. Faça algo pelo seu futuro, faça algo pelo seu amanhã, faça algo pela sua casa, pela sua família. Entregue o seu coração na presença do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não existe nada impossível para o Senhor. Ele é aquele que acalma o vento. Ele é aquele que aquieta o mar. Ele é aquele que faz com que os exércitos se dobrem. O Senhor dos exércitos está aqui. O leão de Judá está aqui e ele está rugindo. Ele está rugindo pela sua vida. Então clame ao Senhor, adore ao Senhor. Enquanto o louvor ministra, clame ao Senhor nessa noite. Aleluias. Eu vou confiar.
as obreiras vão distribuir para cada uma de vocês esse óleo da unção. Todas vão receber o óleo da unção. Quem não receber, levanta a mão, acena que elas vão até vocês. Levante a mão quem não recebeu ainda, que elas vão até vocês entregar o óleo. Vamos ficar de pé, meninas, para a gente orar em nome de Jesus. Eu quero orar aqui pelos sonhos de vocês, pelos nossos sonhos, aqueles sonhos que um dia a gente enterrou, aquele sonho que um dia a gente pensou nunca vai acontecer, mas eu quero te falar que o Senhor, Ele pode mudar o seu sonho, Ele pode florescer o seu sonho, em nome de Jesus. Senhor, traga, Senhor, a memória aquilo que nos dá esperança, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que aqueles sonhos adormecidos, mortos pela incredulidade, Deus, seja renovado, restaurado, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que todo sonho morto hoje será restaurado, em nome do Senhor Jesus. Aquele que a gente pensou que nunca ia acontecer, que nessa noite o Teu toque, a restauração, Pai, aconteça naquele sonho, Pai, que a gente achava que era impossível, Senhor, pra gente humano, mas pra Você, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode trazer vida nova. Ele levantou o vale de ossos secos, Ele trouxe vida, então creia que Ele vai trazer vida pra você, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, eu vou orar por você, pela sua família, pelos seus filhos. Quem tem filho aí, levante a mão. A sua família, coloca a mão no seu coração agora. Aí, essa mão que você está segurando, o óleo de unção, põe no seu coração agora. É sobre a sua família, é sobre os seus filhos, é sobre o seu esposo, é sobre casamentos. Você também que sonha em casar, põe a mão no seu coração aí, porque nós estamos orando agora pela sua família. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar nesse momento, Senhor, que a nossa família, nós serviremos ao Senhor junto com a nossa família. Nós declaramos em nome de Jesus, aqui nesse lugar, eu quero declarar, pelo poder do Teu nome, Jesus, que nenhuma mulher aqui tem filhos para calamidade. Então, Jesus, alcance esses filhos agora, alcance essas famílias aqui representadas. Senhor, onde cada uma dessas mulheres que estão aqui, existe uma família aqui representada. Levante bem alto a sua mão e clame comigo assim: Senhor Deus, um exército bem forte, você é uma mulher posicionada, você é a intercessora da sua casa, então diga bem forte: Senhor Deus, eu declaro em nome de Jesus que eu e a minha casa, bem alto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho filhos para calamidade, por isso os meus filhos são geração santa, raça eleita, eles são sacerdotes do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o meu casamento, ele é blindado pelo Teu sangue. A minha casa é um lugar de bênção, a minha casa é um lugar de prosperidade. Fale bem alto, eu declaro em nome de Jesus: nada, grite bem alto, nada e ninguém vai impedir. Diga bem alto: nada, nem ninguém vai impedir o que o Senhor tem para a minha vida e para a minha casa, em nome de Jesus. Aleluia.
ó Pai, nós nos colocamos como igreja do Senhor na Tua presença, para que conectadas, ó Pai, em um só Espírito, possamos entrar nas brechas da nossa nação. Deus, em nome de Jesus, nós estamos passando por um tempo de transição, Senhor, em que o Senhor há de restaurar, Senhor, a palavra profética que foi lançada sobre nós, ó Pai, como nação. Deus, restaura, Senhor, meu Deus, os sonhos deste povo, Senhor. Deus, escuta, Senhor, o clamor deste povo, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que somos, ó Pai, um só contigo. E por isso, Senhor, nós reivindicamos, ó, a propriedade deste tempo, Senhor. Nós reivindicamos, ó Pai, a propriedade da nossa terra, Senhor. Nós reivindicamos a riqueza desse lugar, Senhor. Deus, nós declaramos prosperidade sobre este povo, Senhor. Mas não é uma prosperidade material somente. Nós declaramos, ó Pai, que sobre nós repousa a Tua unção. E como unção, Senhor, do Senhor, que não tem fim. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que viveremos o melhor desta terra, que comeremos o melhor desta terra, que profetizaremos, ó Pai, que os nossos filhos, ó Pai, serão abençoadores deste lugar, que a Tua generosidade fará sair de nós riqueza, Senhor, para que nós possamos abençoar, Senhor, esta nação. Nós reivindicamos, ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre os nossos pais espirituais. Nós reivindicamos, ó Deus, que os nossos filhos, ó Pai, viverão, Senhor, como aqueles, ó Pai, que herdarão do Senhor, ó Pai, todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor já derramou sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa nação neste tempo. Faça-nos, ó Pai, ser frutíferas, ó Pai, de bênçãos para este povo. O Senhor nos concedeu um útero para que pudéssemos gerar, que sejamos, ó Pai, mulheres, ó Pai, frutíferas, que geram, Senhor, propósito, que geram, Senhor, palavras de edificação, que geram, Senhor, famílias construídas debaixo da rocha. Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos para este tempo, Senhor, nós clamamos pelo nosso povo, para que nós possamos ser, Senhor, aqueles que contarão para as próximas gerações as benfeituras que o Senhor tem para este tempo. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Estamos saindo daqui vitoriosas, intercessoras, posicionadas. Amém. Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada uma de vocês. Amém.